Pessoal, saiu finalmente, o seriado Superman and Lois. E olha, eu quebrei a minha cara porque de fato foi muito bom. Eu me surpreendi muito com esse primeiro episódio. CW, nunca te critiquei, tamo junto aqui, ó, vamos Superman! E nesse primeiro vídeo do seriado, a gente vai fazer um super resumo desse primeiro episódio e falar de todas as referências que encontramos. Porque essas referências aí tão demais. Então, vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando aquele bate-like e bate-comentário sobre o que vocês acharam desse primeiro episódio do Superman e Lois. A sua opinião vale demais e ainda de quebra tá ajudando o canal. Muito obrigado mesmo a fazer esse canal o maior canal de DC no Brasil. E bem, como esse é um vídeo de análise do primeiro episódio, ele vai ter spoilers de algumas coisas que aconteceram. E vamos começar falando da melhor coisa desse episódio, que é a abertura os primeiros 10 minutos. Que abertura sensacional! Eles fazem uma espécie de resumo de toda a história do Superman desse universo e basicamente tudo que a gente conhece do Superman tá aqui. Só que a cena é foda pelo jeito que eles conseguem contar. É de uma leveza, de uma sutileza que tem muito a ver com o Superman dos quadrinhos, principalmente o Superman do Rebirth. A gente tem o Superman chegando na Terra ainda bebê, a morte do Jonathan Kent, que remete direto ao filme do Superman do Donner, a primeira aparição do Superman nesse universo, que assim, ó, essa cena aí é demais. There you go, friend. Eles conseguiram fazer toda uma homenagem à animação clássica do Superman dos anos 40, colocando esse uniforme. E assim, ficou demais. E ainda por cima eles homenageiam a primeira capa da Action Comics. Então assim, ó, essa abertura é o pacote completo das referências e história do Superman, que eu tenho certeza que qualquer fã do Superman vai acabar gostando dessa abertura. E primeiro assim, ó, o que eu achei do seriado? Olha, ele realmente me surpreendeu. Olha, eu não tava dando nada pra esse seriado, porque eu tava na minha cabeça, por ser um seriado da CW, que ele seria muito brega. Ia ter uns dilemas adolescentes dos filhos do Superman, ia ter o Superman, e as coisas não iam conseguir conversar direito e ia acabar virando um drama de malhação. E o que mais me surpreendeu nesse primeiro episódio é que ele é genuinamente sério. Ele não é uma malhação com drama dos filhos do Superman. Pelo Batman que ri, ainda bem que não é isso. A gente tem um Superman extremamente experiente, super sério, mas que ao mesmo tempo é bastante leve. Olha, sinceramente, me lembra bastante, a pegada do Superman Returns. Só que a execução nesse seriado é muito melhor que a do filme. Mas eu também não acho que ele seja, assim, o seriado definitivo do Superman. Aliás, eu acho que tá muito longe disso. Só que eu acho que a questão maior é que vários fãs do Superman que vieram com o Superman do Homem de Aço vão acabar meio que não gostando dessa versão do Superman. Muito embora essa versão aí do seriado seja muito mais parecida com as das HQs. E eu vou dar um exemplo de por que eu acho isso. Por exemplo, tem essa cena aí maravilhosa do Superman com o uniforme clássico do Super. Quando ele salva uma criança, a mesma diz que ele tem um uniforme legal. E o Superman, do jeito mais inocente possível, responde, que foi a mãe dele que fez. E assim, eu gosto desse Superman mais inocente, mais simples, mais escoteiro americano, que é total referência ao Christopher Reeves. Mas eu também sinto que esse tipo de frase é um pouco datada, porque também existem muitos fãs do Superman que preferem o Superman numa pegada um pouco mais séria e não tão bobinha assim. Então eu percebo claramente que vai ter uma certa divisão entre os fãs do Superman, entre gostar desse seriado e não gostar. E bem, depois o Superman conhece a Lois, casa com ela, tem filhos e segue a vida com ela. O seriado começa mesmo quando os dois filhos do Superman já estão adolescentes. E o mote principal do seriado já é apresentado nos primeiros 5 minutos. Porque enquanto que o Superman precisa ajudar o mundo, ele também precisa cuidar da sua família. E acontece que ele não é exatamente um bom pai nessa versão. Ele até que consegue se relacionar bem com seu primeiro filho, que é o Jonathan Kent, mas quanto ao segundo filho, que se chama Jordan, ele já não se dá tão bem assim.
E é muito legal como que eles fazem essa apresentação, porque eles mostram o Jordan jogando videogame, que é o Injustice 2. E, ironicamente, ele não gosta do Superman. E assim, essa referência foi muito legal, mas também não faz sentido algum. Na história do Injustice 2, eles ficam falando, né, claramente que o Superman é o Clark, que todo mundo sabe. Então eu acho que se o Injustice existe dentro desse universo, é só o modo de luta. E daí, depois que o Superman falha em conseguir conversar com seu filho, ele recebe uma ligação da sua mãe. E prestaram atenção às referências ali? Dr. Donner e os criadores do Superman, né? O Joe Shuster e o Jerry Siegel. O Clark liga para a mãe dele e os dois têm um diálogo muito bom. E meio que tudo isso é uma grande premonição, porque no dia seguinte ele descobre, né, que a sua mãe morreu. E eu acho que isso daí inicia meio que o pior dia da vida do Superman. Porque ele perde o seu emprego, depois perde a sua mãe, e mais tarde os filhos dele vão se envolver num acidente. Tipo assim, o pior dia da história do Clark Kent. Enfim, a morte da Martha força a família toda a ir até a fazenda de Smallville. E já deu pra perceber que grande parte do seriado vai se passar em Smallville. A gente tem uma cena do funeral da Martha que é bem legal, mas o que realmente importa é depois, quando tem aquela espécie de celebração pós-vida, né, na fazenda dos Kent. E é aqui que realmente fica interessante o seriado. A gente descobre que Smallville realmente tá na pior situação possível. Um monte de fazendeiro perdendo suas terras, vendendo para o banco, pessoas perdendo o emprego e por aí vai. E por ser uma cidade muito pequena, a Martha ajudava muito essas pessoas. E ela meio que acabou virando uma guia para ajudar todas essas pessoas. E agora que ela morreu, ninguém poderia ajudar essas pessoas. E a Martha ajudava tanto essas pessoas que chegou a colocar a sua fazenda no banco para poder garantir ajuda a elas. Só que um dos problemas disso é que agora que ela morreu, o banco pode comprar a parte da fazenda dela do Clark. E a única opção que resta pro Clark é pagar o que resta, senão ele vai perder a fazenda. E tipo assim, eu sei que isso tudo que eu tô falando não parece nem um pouco Superman, e realmente não tem muita ação nesse meio do episódio. Na verdade, esse é o grande ponto fraco desse episódio, que tem duas cenas de ação, uma bem no início e outra bem no fim. E deu. O miolo dele é realmente muita conversa e drama familiar. É por isso que eu disse que talvez alguns fãs do Superman não vão gostar desse seriado. E bem, em paralelo a tudo isso, a gente tem os dois filhos do Superman na fazenda Kent. Os dois, obviamente, estão se sentindo deslocados, principalmente o Jordan. Eles dão uma de adolescente rebelde e vão até um celeiro onde o pai deles proibiu deles irem. E eles acabam se envolvendo num acidente que para qualquer humano seria fatal. E isso deixa os dois muito encucados com o que aconteceu. Porque a verdade é que eles não sabem que o pai deles é o Superman. E esse é o ponto mais legal do primeiro episódio pra mim. É o dilema do Superman de contar ou não que ele é o Superman pros seus filhos. Isso resulta em grandes diálogos entre ele e a Lois Lane. Olha, eu não dava nada pra Lois Lane pelos trailers, mas eu vou dizer que eu até que gostei da participação dela nesse primeiro episódio. Ela tá ali pra apoiar o Clark, mas principalmente pra apoiar a família dela. E é nesse momento que começa realmente o drama adolescente. Porque o Jordan Kent tem certeza absoluta que o seu pai tá escondendo alguma coisa. E assim, eles decidem investigar mais aquele celeiro e eles acabam descobrindo, né, a nave que o Clark chegou na Terra. E isso faz com que os filhos do Super confrontem o Clark para saber a verdade. E é nesse momento que o Superman finalmente revela a verdade, né, sobre ele ser o Superman. E assim, essa cena me surpreendeu muito positivamente, porque é uma cena muito bem construída. A gente tem 4 personagens, o Superman, a Lois e os 2 filhos, e cada um dos personagens realmente tá dando seu ponto de vista sobre o que tá acontecendo ali, e que tem tudo a ver com a personalidade dos seus personagens. Eu acho que esse é um dos pontos altos do seriado, apesar de todo o motivador dessa cena ser drama adolescente. Mas eu acho que a questão mesmo é que é um drama adolescente bem bom. E essa cena acaba resultando, né, numa briga geral da família. E os filhos do Super meio que se rebelam e acabam indo numa festa. Enquanto que o Clark precisa cuidar de uma coisa como Superman. E é aqui que o Superman finalmente volta pro seriado e a ação come solta. O Superman vai até um lugar onde ele se encontra com um cara de armadura. E esse cara de armadura parece conhecer totalmente o Superman. Sabe que ele veio de Krypton, sabe que o nome dele é Kal-El, e ele diz que o seu mundo também foi destruído.
E daí fica aquela dúvida, será que ele é o General Zod? A luta começa e eu devo dizer que ela é muito bem feita. Curti demais essa luta. E ela termina com o Superman perdendo com uma kryptonita cravada no peito. Mas o Superman consegue se recuperar e ele acaba voltando para Smallville, onde ele também não recebe boas notícias, porque os filhos dele se envolveram numa briga. Só que não foi numa briga qualquer. Foi numa briga onde o Jordan acabou lançando, visão de calor em pessoas. E aqui, finalmente é revelado, qual dos filhos do Super que tem superpoderes. É o Jordan Kent, que é aquele filho que o Superman não se dá tão bem assim. O episódio avança e a família meio que consegue, se conciliar e fazer as pazes. E com isso, o Superman, junto com a Lois, decide, ficar em Smallville por algum tempo a mais. Mas antes de terminar o episódio, a gente ainda tem uma última cena com aquele cara da armadura que enfrentou o Superman. Ele entra numa nave e essa nave fala com ele e revela que o nome dele é Capitão Luthor. Mas peraí, porque eu não acho que ele seja o Lex Luthor. Porque o Lex Luthor da Terra do Superman é completamente diferente. Esse Luthor eu tô achando que é o filho do Lex Luthor, o Alexander Luthor, que já apareceu em sagas de Crise e é realmente importante em Crise Infinita. E eu acho isso porque ele mesmo disse que viu o mundo dele ser destruído. Então eu acho que ele é o filho do Lex Luthor que veio do futuro para se vingar por alguma coisa que aconteceu. E ainda faz mais sentido ser o filho do Lex Luthor por causa de toda a temática do seriado, que é a relação do pai com o filho. Faz todo sentido o vilão ser o filho do principal vilão do Super. Ainda mais se nos últimos episódios o Superman ficar fora de combate e o Jordan Kent tenha que virar uma espécie de Superboy para acabar salvando o mundo. Daí a gente vai ter o embate de filho do Superman contra filho do Lex Luthor. É isso que eu acho que vai acontecer. E vocês também viram a referência ao Batman da Ace Chemicals? Eu achei bem legal essa referência. Enfim, foi um episódio piloto bem sólido. Apesar de toda essa novela com drama familiar, eu acho que realmente funcionou, porque tem um toque genuinamente humano ali e que combina com uma história do Superman. Mas eu também acho que eles precisam balancear um pouco melhor as cenas de ação deles. Ter uma no início com o Superman e outra só no final é muito pouco. Eu acredito que dá pra encontrar um ritmo melhor nisso. Mas de uma forma geral, eu tô bem satisfeito com esse episódio. Se fosse uma HQ graphic novel do Superman, eu tenho certeza absoluta que ia estar todo mundo elogiando. Então não adianta ter preconceito porque é coisa da CW que vai ser ruim, porque necessariamente não foi o caso dessa vez. E eu realmente caí do cavalo dessa vez, porque a CW me surpreendeu. E que bom, eu não sou secador de seriados da CW. Eu só acho que dá pra exigir um pouco mais de qualidade de conteúdo da parte deles. E dessa vez eles entregaram e pra mim entregaram muito bem. Mas assim, gente, é só a minha opinião. O que vocês acharam desse seriado do Tyler? Por favor, comentem aí. E esse foi o vídeo com a nossa super análise do primeiro episódio de Superman and Lois. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.